Aromaterapia para insônia. No vídeo de hoje eu vou compartilhar algumas dicas e sugestões de óleos essenciais que são indicados para os diferentes tipos de insônia. Há quem acha que só existe um tipo, mas não, existem vários. Pela medicina tradicional chinesa, quando a pessoa tem aquela dificuldade de dormir, ela tem uma ansiedade, uma preocupação, ela fica pensando no que vai acontecer no dia de amanhã, a conta que tem que pagar, as atividades, as tarefas que tem que fazer, ou seja, a mente não para, preocupada, ansiosa com as atividades do dia seguinte, seria um desequilíbrio de elemento terra, ou seja, um desequilíbrio do estômago e baço pâncreas. Para reduzir essa ansiedade, essa preocupação, esse excesso de pensamentos que impede a pessoa de dormir bem, eu indico o óleo essencial de olíbano e lemongrass, que vão trazer equilíbrio, reduzir os pensamentos agitados e trazer bastante tranquilidade e facilitar o sono. Tem também aquela insônia que a pessoa acorda diversas vezes no meio da noite, que não sente assim que o sono trouxe um reparo, acorda com pensamentos agitados, com preocupações também, mas assim, excessos de pensamento. É o foco, né? Aqui seria um desequilíbrio do elemento fogo, regido pelo coração. Nesses casos, é muito indicado o óleo essencial de lavanda, que é bem famoso para insônia. Outro óleo essencial seria Rowood, que também tem na sua composição o linalol. Então, nesses casos, não que a lavanda não seja interessante para outros tipos de insônia, já que ela é a mais conhecida, mas ela é mais eficaz, mais interessante neste tipo de insônia, quando eu acordo diversas vezes durante a noite. Tem também aquela insônia que é um desequilíbrio do elemento madeira, ou seja, fígado, vesícula biliar, onde eu não vou acordar com pensamentos agitados, e sim com pesadelos. É aquela pessoa que relata, nossa, eu estou toda noite sonhando que eu sou perseguida, que eu estou correndo, eu sonho que algo de ruim está me acontecendo, sempre está ali com um sono agitado e com pesadelos. Nesse caso, a gente precisa equilibrar o elemento madeira, equilibrar fígado e vesícula biliar. E aí eu sugiro que você utilize o óleo essencial de manjerona ou então camomila romana, ou uma terceira opção seria o óleo essencial de gerânio. Esses três são os mais eficientes para equilibrar o elemento madeira e assim auxiliar em ter um sono tranquilo, confortável e evitar os pesadelos. Há ainda também outro tipo de insônia, que é aquela quando você acorda muito cedo e não consegue dormir novamente. Exemplo, dormiu ali 10, 11 horas da noite, acorda 3, 4 horas da manhã e não consegue mais dormir, ou até um pouquinho antes. Nesse caso é considerado um desequilíbrio do elemento água, que é rins, bexiga. E aqui eu posso pensar num óleo essencial que vai trazer reparo, revitalização. Então, para trazer um sono bem reparador mesmo, é indicado o óleo essencial de manjericão. Então, você pode colocar ali no aromatizador. Já vou passar as dicas de como utilizar. E para fechar, tem também aquele que é o desequilíbrio do elemento metal, pulmão, intestino grosso. E aqui eu posso pensar que é muito associado com a depressão, com a melancolia. 80% das pessoas que sofrem com depressão também sofrem com insônia. Muitos dos casos a gente não sabe se é a insônia que provocou a depressão, se é a depressão que provocou a insônia, porque um pode provocar o outro. É tipo uma bolinha de neve, né? Um gera o outro. E assim por diante, pode trazer cansaço, falta de memória. As consequências da insônia são várias e prejudicam muito a nossa vitalidade durante o dia. No caso de elemento metal em desequilíbrio, que é quando eu tenho depressão e eu vejo que é isso que está afetando o meu sono, que eu tenho dificuldade para dormir, ou quando eu vou dormir eu acordo várias vezes no meio da noite agitada, inquieta, ou ainda tenho dificuldade para acordar depois de manhã, devido a toda essa dificuldade para conseguir dormir, né? Então eu vou pensar em óleos essenciais como elemi e laranja doce. Não só a laranja doce deve ser usada, vamos dizer, de forma sozinha, não. Eu recomendo que você utilize elemi com laranja doce, ou se quiser, pode usar uma camomila com o óleo de laranja doce, ou uma lavanda com laranja doce. Eu prefiro o elemi, mas se você não tiver, pode ser lavanda ou camomila. Então, nesses casos, o elemi, por que eu estou indicando e por que eu prefiro? Porque ele equilibra o elemento metal, que é, vamos dizer, aquele elemento que está em desequilíbrio e a gente manifesta ali a depressão, o desânimo, a melancolia, tá certo? A lavanda e a camomila não vão atuar diretamente no elemento metal, mas vão contribuir, de certa forma, na insônia proveniente da depressão.
Então, são esses os exemplos que eu queria trazer de insônia para vocês, que a gente pode ver como tem óleos essenciais diferentes sendo recomendados para trabalhar o equilíbrio, né, para gerenciar melhor o nosso humor, o nosso sono, as nossas emoções. A gente sabe, só para resumir, a insônia ela afeta drasticamente o nosso dia, trazendo cansaço, falta de memória, insatisfação durante todo o dia, oscilações de humor, o rendimento nas atividades é zero quase, dependendo do grau de insônia. Então, trabalhar a insônia, cuidar dessa insônia, vai trazer uma melhoria para todo o dia, né, para as 24 horas. Como que eu recomendo que você utilize esses óleos essenciais, dependendo da sua insônia? Através do aromatizador ambiental. Você coloca de 2 a 3 gotas do óleo essencial, acrescenta um pouquinho de água no aromatizador de ambientes, coloca lá na tomada e deixa aromatizando o quarto. Nesse caso, peço que você deite um pouquinho antes, uns 30 minutos, para começar a ter o estímulo olfativo. Não adianta colocar na hora de dormir e querer que no primeiro minuto que você deitou, você vai ter o efeito da aromaterapia. Os óleos eles precisam de um tempo para mobilizar as nossas estruturas cerebrais, o nosso corpo. Então eu sugiro que você deite uns 30 minutos, 1 hora antes, relaxa um pouquinho, sente o aroma, vai entrando em contato com a composição química dos óleos essenciais. E vale dizer, claro que aquela insônia, que é excesso de estímulo diante de telas, né, celular, televisão, computador, eu não estou considerando aqui, porque daí a gente entende que o necessário é a redução de estímulo diante da tela. Ou, por exemplo, se eu tomei café antes de dormir, fiz uso de bebida alcoólica, cigarro, algum tipo de droga. Então, nesses casos eu não estou considerando aqui, porque eu entendo que para com o café, não bebe antes de dormir, embora tenha quem diga que eu durmo melhor com uma tacinha de vinho, mas o vinho ele vai mexer no fígado, que é o elemento madeira, vai exigir que ele fique trabalhando ali nos primeiros momentos do sono, então não é muito bacana, tá? Não é um sono tão reparador, tão interessante para a nossa saúde. Então, são essas as dicas que eu queria passar para vocês. Outro cuidado interessante de ressaltar, se você tem criança em casa e está pensando em utilizar um óleo essencial para insônia de crianças, gestantes, lactantes, idosos, esses são os óleos essenciais recomendados, tá? Eu preciso identificar qual é o motivo da insônia da criança, da gestante, do idoso. Só tem um cuidado aqui, que a manjerona eu não recomendo que seja utilizado com gestantes. Então pode usar, se eu identifico que eu tenho muitos pesadelos durante a noite, estou gestante, então sugiro usar camomila romana ou gerânio, que não tem problema. O mesmo vale para as crianças, tá? A manjerona é um pouquinho forte, bastante forte, então eu não gosto de indicar logo para crianças assim muito pequenininhas. Então são essas as dicas, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês, tá bom? Beijo grande!